Oi, pessoal. Muito prazer. Vocês oraram bastante, por isso a nossa viagem foi muito abençoada. A gente foi para Mianmar, Burkina Faso e também a gente está planejando as coisas pela IYF nesses países. E também ontem o rei preparou um banquete para a gente, por isso a gente comeu e conversou até tarde. Eu fiquei muito feliz. Hoje vamos começar lendo a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 14. Primeiro Samuel, capítulo 25, versículo 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, não têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estiveram com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois o seguirei de perto. Porém, nada disse a ela seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, de Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as tuas palavras. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal seja teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos este arrojará como se a tirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te-á da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão não me vingaste. Porque tão certo como vive o Senhor teu Deus, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Eu estava no avião e hoje eu conversei com a Abigail no avião. Foi muito interessante a nossa conversa. A Abigail falou o quê? Fale logo sobre mim na igreja de Canaã.
o meu antigo marido. Ou seja, a Abigail tinha dois maridos. Um é Jesus Cristo e outro... não é para vocês entenderem errado, tá? Não é para largar seu marido para vir para Jesus Cristo. Não, é essa carne que era o antigo marido, que tem pensamentos insensatos. Isso é Nabal, e Jesus Cristo é o Davi, né? Depois que Nabal morreu, ela se casou novamente com Davi, se tornou esposa de Davi. Assim também, nós tínhamos uma vida seguindo a cobiça, o desejo da carne, mas acabou essa vida e agora nós vivemos seguindo a Jesus Cristo. Está falando sobre isso. Mas muitos cristãos que receberam a salvação, mas porque não sabem exatamente a vontade de Deus dentro da igreja, da Bíblia, então acabam vivendo, seguindo sua cobiça, seu desejo, e a Bíblia, e acabam sendo amaldiçoados. A Bíblia está nos falando isso. No começo, a gente lendo sobre Nabal, Abigail, o que eu pensei? Eu pensei cuidadosamente sobre a vida de Abigail. Por causa do erro de Nabal, então a maldição estava vindo para ele. Então, no começo, eu fiquei muito emocionado com isso. Davi estava indo com a espada, correndo a cavalo para destruir toda a casa de Nabal. Então, 1 segundo era precioso. Ontem, o avião partiu 1 hora atrasado de Istambul. Eu pensei, eu vou acabar dormindo aqui, né? E quando eu vi a tela do avião, estava voando a mais de 1.000 km por hora. 1.014, 1.030 km por hora. E eu falei, eu vou ter que elogiar esse piloto porque ele está indo bem rapidinho. Então era para chegar umas 9h30 no aeroporto de Incheon, mas eu cheguei às 9. Mas no estacionamento do aeroporto, a gente ficou demorando uns 20 minutos. Então, umas 9h30, eu saí do aeroporto de Incheon e vim para cá. E vindo para cá, tinha um pouco de trânsito na entrada da cidade, mas ao menos eu pude trocar de roupa e vim pregar. A gente pôde escutar o contrabass, pudemos escutar o coral Graças, foi muito gratificante. Porque nós somos filhos de Deus, cristãos. Abigail representa a nossa pessoa. Diante de Abigail estava vindo uma grande maldição. Toda aquela família ia ser destruída por Davi. E ficando no lugar da Abigail, eu pensei, a Abigail estava tremendo de medo. O que eu faço? Para onde eu fujo? Onde que eu faço meus filhos fugirem? Quando a gente vê essas coisas, eu acho que Davi já teria atacado enquanto ela estava pensando para destruir todo mundo. Quando a Abigail viu isso, na hora, no coração dela, essa maldição, essa destruição, esse erro, ela teve um coração, ela teve uma fé no coração de poder resolver todas essas coisas. Se a Abigail dissesse que não poderia resolver esse problema, quando ela escutou que seria destruída essa casa, então ela somente poderia receber destruição. Mas quando ela ficou diante da situação, primeiramente é o medo que atua dentro de mim, ou se não, é a fé de que Deus vai trabalhar e vai ajudar em tudo. É isso que traz uma grande diferença na nossa vida. A pessoa que tem câncer, quando fica com câncer, quando ela pensa no Senhor, ia ser bom se pelo menos a minha filha se casasse e eu pudesse morrer depois do casamento dela. Então, ela pensa, quando seria bom eu morrer? Ela deseja o quê? Eu queria criar meus filhos para depois eu morrer. Eu queria somente ver o casamento da minha filha para depois morrer.
Nem faz sentido, né? Imagina, você vê o casamento da filha e morre logo depois. Imagina, como isso pode ser bom? Mas aí as pessoas pensam, ia ser bom se eu morresse depois do casamento da minha filha. Depois que eu criasse meus filhos que eu queria morrer. Até a criação deles tá bom. Então, quer dizer o quê? Que a morte está atuando no meu coração. Quando a gente vê a Abigail, com certeza a maldição e a destruição estavam correndo em direção a ela, mas quando a Abigail parou e pensou, prepara a comida, prepara o pão, prepara o suco de uva, o vinho, vai, bota logo no animal e vamos, sobe logo no animal, vamos. E ela foi pelo caminho e se encontrou com Davi. Quando a gente vê essa postura dela, ela sabia que Davi estava vindo destruí-la. Porque ela sabia que ele queria destruir ela, mas eu posso impedi-lo, eu posso atuar ali no meio. Então, a Abigail tinha muito esse tipo de coração. As pessoas que têm vida espiritual, porque as pessoas, elas ainda estão se governando. O meu pensamento, eu resolvo o problema da minha família, a minha vida. Porque todas as coisas acontecem através de mim. A maldição que vem, a destruição, o sofrimento, a tristeza. Quando essas coisas vêm até mim, o que a gente pode falar exatamente? Não é que o cristão não tem dificuldade ou tribulação. Então, Jesus Cristo, ele teve maldição, destruição, tristeza que estava vindo para ele. Mas, para a maioria dos cristãos, no começo, eu vou morrer, vai ser difícil, eu vou ser destruído. Eles caíam dentro desse medo. Então, eles pensavam que eles tentariam sair desse problema, mas não conseguiriam. Então, o cristão, pouco a pouco vai voltando o coração para Deus. A mulher de um discípulo dos profetas, no começo, pelo método dela, pelo esforço dela, ela queria sobreviver. Mas Deus deu que problema para a vida dessa mulher? Aqueles 2 amados filhos somente poderiam ser vendidos para os agiotas, né? E essa mulher pensou o quê? Eu pensei naquele tempo que se eu quisesse vender, eu poderia negociar bem. Eu pensei que eu poderia fazer bem. Eu não sabia porque eu não sou burra. Eu pensei que eu podia criar bem meus filhos. Mas como? Eu pensei, né? Eu vou criar bem meus filhos e eu vou ter orgulho deles. Então, muitas pessoas têm esse tipo de coração. O meu irmão mais velho, depois que ele faleceu, naquele tempo meu sobrinho tinha muito problema, o filho desse meu irmão mais velho. E no retiro de verão, o meu sobrinho, ele estava saindo do exército, eu liguei para ele, oi Yongjun, oi, você não quer vir para o retiro? Era lá em Sorbado. O meu sobrinho falou, sim, tio, eu quero ir. Nossa, como assim? Ele nunca aceita vir, mas ele veio. Aí depois eu escutei que ele tinha criado um problema, bateu, apanhou. E aí as pessoas queriam matar esse meu sobrinho, estavam procurando por ele. Deus é muito bom, né? E aí ele fugiu para esse retiro. E no retiro ele recebeu a salvação, foi transformado e se tornou numa grande felicidade. E eu pensei, agora quando eu morrer eu vou poder me gabar diante do meu irmão. Teu filho tinha muitos problemas, né? Causava muito problema, mas eu conduzi bem. Eu tive esse coração. E tendo esse tipo de coração, meu sobrinho começou a ficar torto de novo, começou a não obedecer mais. Então, todas as coisas, eu vou diante do meu irmão, eu vou falar assim com coragem. Eu falar,
Só de eu querer falar, me gabar diante do meu irmão, Deus já não gostava disso. Muitos irmãos que receberam salvação, como eles pensam? Então, as pessoas estão sendo conduzidas a viver pelo antigo marido Nabal, pela carne. A Bíblia está falando, né, que o salário do pecado é a morte, e do espírito vida e paz. Então, se eu seguir o desejo da minha carne, vai vir a morte, mas do espírito é vida e paz. Então, quando ela se encontrou com Davi, ela pôde ter vida e paz, a Abigail. E a Bíblia é incrível. Parece uma simples história normal, mas dentro dessa história, Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, e ela que vivia servindo a sua carne, o desejo da sua carne. E depois, enquanto Abigail estava vivendo com Nabal, o que aconteceu? Por causa de Nabal, toda a sua casa somente poderia ser destruída. Então, dentro dessa posição, Abigail pensou: até agora eu segui o desejo da carne, o desejo da minha cobiça. E a mulher do discípulo, de um dos profetas, ela perdendo todas as coisas, ela pode ser conduzida dessa mesma forma. Abigail, enquanto ela estava sendo escrava da cobiça da carne, assim como nós, ela pode largar dele para poder se tornar a esposa de Jesus Cristo, entenderam? Por acaso alguém não está entendendo isso? Eu vou me divorciar do meu marido em casa. Não estou falando sobre isso, eu estou falando claramente, tá? Tem pessoas que depois falam: esse pastor que mandou eu me divorciar. Pessoal, não é para pensar assim, tá? Entenderam, né? Se eu falar de uma forma simples, a Abigail tem 2 maridos. Tem o marido Nabal, que está falando, representa a cobiça da nossa carne. E tem Davi, que representa Jesus Cristo. Então, mesmo agora, muitas pessoas vivendo como Nabal, aquela vida insensata, a nossa carne é insensata. Mas como se fosse um plano, Deus trabalha como? Viu? Você está com dificuldade. Você somente, aquele que você tem que servir é Jesus Cristo. Se você servir a sua carne, se você servir o seu desejo, se você servir o seu plano, no final é destruição, maldição e morte. Deixa seu coração para Jesus Cristo. E quando você viver sendo conduzido por Jesus Cristo, vai vir paz. E a Bíblia está nos ensinando isso. Então parece que é simplesmente a história de Abigail. Mas enquanto Abigail estava com Nabal, veio maldição e morte. Então a maioria dos nossos irmãos servem a Cristo. E enquanto servirem a Cristo, Deus nos concede muitas bênçãos. E uma dessas é qual? Qualquer maldição, destruição que estiver vindo diante de nós, por meio de Jesus Cristo, tudo isso pode ser bloqueado. Mas Abigail viveu como? Ela estava vivendo com o Nabal. O Nabal, ele é muito insensato. Ele me deixa agoniada. Por que ele tem esse pensamento? Só sabe da carne. Depois que vocês receberam a salvação, a Bíblia está escrito que tem que ter arrependimento e depois o perdão do pecado. Por que você tem que ter arrependimento e depois o perdão do pecado? Porque até agora, aquele caminho de seguir o desejo da carne, cobiça do mundo, somente podia me mandar para o inferno, para a destruição, para a morte. Então, se Abigail simplesmente vivesse com Nabal, a maldição, a destruição está vindo em direção a ela. Então, isso somente pode chamar essa maldição da minha carne. Essa vez eu fui para Burkina Faso.
Mas sabe que é muito gratificante? Desculpa falar isso para você. Mas, no verão passado, vieram 26 ministros para a Coreia. Mas eu não me lembro de todos eles. Lá em Burkina Faso, eu pensei, né? Ai, quem será que era mesmo aquele ministro? Eu não conseguia me lembrar. E aí eles me ligaram pedindo para eu ir lá. E como eu estava no exterior, não deu para falar direito. E a resposta foi meio tardia. E eu pensei, o ministro deve ficar meio chateado, né? E quando eles fizeram todo o schedule para eu ir, e aí eu consegui me encontrar com esse ministro. E o meu avião chegou tarde, e o ministro veio tarde no aeroporto se encontrar comigo, e aí o governo tinha preparado um carro, um hotel. E a partir do dia seguinte a gente ia começar a trabalhar. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma cobiça de querer encontrar um presidente. O ministro, ele trabalha em Burkina Faso e ele decidiu o coração de receber esse evangelho, né? E na África, na África tem o Egito, o deserto do Saara. E é bem difícil esse deserto. Então, quando você desce um pouco esse deserto do Saara, tem o Burkina Faso. Aí depois ali tem Gana, Togo, Benin. Tem muitas árvores nesses países, mas Burkina Faso, ela está bem no final assim do deserto, então não tem muita árvore. Então, não, é bem difícil aquele país. Indo para esse país, eu fui pela primeira vez lá. É o Kim Hyong-soo que estava lá pregando o evangelho. Mas esse missionário estava muito difícil. Ele não aguentou mais. E ele saiu de lá. Aí veio o missionário Lee Jin-wan. E eu conversei com ele. O pastor Kim Myung-soo saindo, ficou esse outro, e ele falou, né, não vive como eu vivi, tá? O missionário de antes falou para ele, você não vive como eu vivi. Por quê? O missionário Kim Myung-soo, ele para economizar dinheiro, ele não ligava ventilador, ficava se abanando com o leque, tá? Era difícil, mas viveu muito difícil. E como eu não sei, porque eu nunca fui, mas indo depois que eu vou saber como é que é de verdade. E quando o missionário Kim estava lá, eu não sabia, mas ele trabalhou como se fosse um Jesus Cristo da vida. E como estava muito difícil, que ele partiu. Aí eu liguei para o missionário Kim Hyong-soo. Você está bem? Sim. Ou você deve ter sofrido bastante aqui. Ah, não tem problema não. E ele falou. Ou ele falou para o missionário Lee, né? Ou você jamais viva do jeito que eu vivi. Eu vou embora e você vive ligando o ar-condicionado, tá bom? Aí o missionário Lee, vivendo lá, ele falou que vive ligando o ar-condicionado. Eu falei, muito bem, muito bem. Os nossos missionários, a maioria dos países que eu fui estava muito bom, né? Mas esse país foi a primeira vez que eu fui, e não é, né, lá grandes coisas, porque é no fim do deserto, é muito quente. E esse presidente ele não foi eleito há muito tempo, faz um ano apenas. E ele quer conduzir os jovens. E enquanto eu estava conversando com ele, eu fiquei muito agradecido. Eu tive o coração de que eu fui muito tarde, mas se eu tivesse ido antes, ia ser impossível me encontrar com o presidente. Ia ser difícil encontrar o presidente. Mas eu tive o coração de que Deus conduziu todos esses passos, esse caminho.
Anteontem de manhã estava tendo uma competição de jovens. Então, os 1.000 jovens estavam fazendo a apresentação. Todo mundo só estava lendo um documento e a maioria deles falavam uns 10 minutos, 5 minutos e pediram para eu dar uma palestra lá. E foi muito bom. Eu falei sobre o melão. O melão o melão é muito gostoso e bom, mas a raiz é muito fraca, então não consegue dar fruto. A abóbora, ele dá um fruto desse tamanho, por quê? Não porque a folha é bonita e a flor é bonita, mas porque a raiz é grossa e forte que nasce uma abóbora grande. E foi isso que o irmão Ron, ele descobriu. Ele, mesmo com aquela raiz fininha e querendo dar um fruto bom, não dá porque é muito fininha. Falou que você tira 2 melões dessa planta e já não sai mais melão, né? Porque é muito fraco essa raiz. Mas você coloca a raiz, você planta o melão, aí depois você corta e depois você enxerta na raiz da abóbora e aí começa a nascer melões bem fortes, porque você pode colher 1, 2, 3, 4, 5 vezes até. E aí ele pode ter o dobro, o triplo de melões que as outras pessoas. Ah, isso é uma verdade, é uma verdade. A gente corta o nosso pensamento e gruda em Jesus Cristo, enxerta em Jesus Cristo. Então a gente vai poder dar frutos grandes, né? Muitos frutos. Eu não fico sentado falando, eu fico andando e fico perguntando e andando por aí. Foi muito legal. As pessoas pediram para tirar foto comigo, anteontem, né? Nossa, tanta gente pediu foto para eu tirar foto. Nossa, eu fiquei bem famoso lá. Não porque eu sou bom. Enquanto eu estou dentro de Jesus Cristo, Ele me dá essa sabedoria. Estimados irmãos, Abigail recebeu, ela foi denunciar, o Davi, ele quer matar a gente, ele quer nos destruir, porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo, ele está vindo furioso. Quando reportaram isso para Abigail, todos nós vamos morrer. Então, se ela fosse segurada pelo coração de medo, ou então o pensamento dela ficaria estreito. O coração de medo, o coração de preocupação, não é se tem, tá bom, se não tem, não tá bom, né? Mas ele nos angustia. Quando vem o pensamento de medo, então ele diminui, ele estreita o mundo do nosso pensamento. Quando a gente fica com medo, a gente quer trabalhar com esse medo, a gente não pode fazer nenhum trabalho. Mas lendo essa palavra de Abigail, havia um homem em Maom que tinha suas possessões do Carmelo. Homem abastado tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno. Em todo o seu trato era ele da casa de Caleb. Começa assim a palavra. Então, o desejo dessa carne é insensato, é duro e é maligno. Esse pensamento, quando ele estiver conduzindo a nossa carne, quando a gente lê a Bíblia, a palavra da Bíblia não entra direito no nosso coração. Eu li inúmeras vezes essa Bíblia. Antes eu lia uma vez, antes eu lia uma vez, era difícil, 2 vezes era difícil, pela 3ª vez já não queria mais ler. Mas agora, lendo inúmeras vezes, então, o que a Bíblia está falando
A Abigail, ela era muito sensata. E quando ela escuta aquela notícia, a gente vai morrer, e agora o que a gente faz? Esconde, vamos fugir, vamos para algum lugar. Não, ela não fez isso. Essa mulher, ela não tinha coração de fugir de Davi, ela tinha o coração de enfrentar Davi. Eu vou correndo. E aí ela foi correndo, pegou ovelha, preparou comida, preparou vinho, preparou os figos, botou em cima do camelo e saiu correndo. E ela foi por um caminho rápido para se encontrar com Davi. E essa mulher fez o quê? Ela não ficou no sofrimento, medo e preocupação. Muitas pessoas, quando estão na dificuldade, elas ficam presas na preocupação, no medo, na angústia. E se ela fica preocupada, com medo, angustiada, então cada vez mais o coração dela vai ficando mais estreito. Mas e nesse momento, o que ela tem que fazer? É claro, ela não pode vencer. Se ela ficar com Nabal, ela vai receber maldição, mas ela pode ir para Davi, porque ele é o servo de Deus. Então ela tinha fardo de enfrentar ele. Então Abigail enfrentando a Davi é uma cena assim muito sensata dela, muito sábia. Quando a gente lê a Bíblia, o que a gente pode descobrir através dela? Hoje, qualquer pessoa que esteja sentado aqui, se recebeu a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, você é uma pessoa que pode conectar seu coração com o de Deus. Você está conectado com Deus. Mas se você viver pela sua carne, então vai vir a maldição, o medo, a preocupação, a angústia para mim. Então Abigail, através de Nabal, tem que receber maldição, destruição. Mas quando ela recebeu o coração de se encontrar com Davi, que coração ela teve? Eu posso impedir a maldição, eu posso receber bênção, eu posso viver bem. É bem diferente. Mas as pessoas, por que não conseguem ter vida espiritual? Meditando sobre a palavra, lendo a Bíblia, pensando na palavra. Então, assim como Abigail, mesmo vindo a maldição, destruição diante dela, ela tinha dentro dela sabedoria para enfrentar tudo isso. Essa vez, se a gente for para diante de Davi, a gente vai poder viver. Então, prepara pão, vinho, carne. Vai, você pega logo a ovelha, o porco, você leva com o camelo, você leva o vinho e o pão, e eu estou indo atrás. E assim ela foi e se encontrou com Davi. Então, no coração dela, ela não queria fugir dessa maldição. Mas se eu vou me encontrar com Davi e ele vai me salvar dessa destruição. A Bíblia está nos ensinando essa fé. Estimados irmãos, enquanto nós vivermos servindo ao Senhor, pode não ter mais dificuldade, preocupação e angústia. Algumas pessoas, porque o casal não combina o coração, sempre estão brigando. Algumas pessoas, os filhos se tornam problema e ele se torna rebelde, parte de casa. E aí fica sofrendo, angustiado em casa. E tem alguma pessoa porque tem muita dívida. Será que eu vou poder pagar essa dívida a minha vida toda? Vai ser muito difícil. Estou sofrendo. Então, por causa dessa dívida, tem pessoas que estão preocupadas. Tem pessoas que, porque o filho tem doença, o esposo tem doença. Então, tem várias preocupações. Então, essas preocupações. Qual é o método de resolver isso? Quanto mais eu fico preso dentro da preocupação, meu coração vai ficando mais estreito, eu vou ficando mais difícil, eu vou sofrendo mais. E o meu coração vai ficando mais estreito, e aí vai tapar a esperança. Então vocês vêm, domingo, escutam uma hora a palavra, isso é importante. Mas, às vezes, quando vocês leem a Bíblia,
As mulheres acordam de manhã e depois que leem a Bíblia, vão comer ou vão lavar louça. Porque você sempre estão fazendo isso, você não precisa pensar profundamente, né? Então, você bota a mão para lavar a louça, mas o seu coração vai se encontrar com Deus. Então, quando você começar a pensar sobre o coração de Jesus, sobre Jesus, o que vai acontecer? Se eu me encontrar com Jesus no coração, a desesperança vai ser resolvida no meu coração. O medo vai ser resolvido no meu coração. Então, eu vou ter o coração de que meu filho vai ser transformado. Uma vez, eu me encontrei com uma irmã e estava fazendo comunhão com ela. E ela falou uma coisa bem difícil para mim. E eu falei para ela. Deus mostrou no sonho de José que quando José sonhou à noite, ele tinha o feixe de trigo dele e o feixe dos trigos dos irmãos estavam se prostrando diante do feixe dele. Mas porque José era insensato, não porque ele não sabia que os irmãos iam perseguir ele sabia. Mas mesmo os irmãos odiando ele, chutando ele, desprezando a ele, mas ele queria que o coração dele ficasse encharcado dessa glória, né, de Deus. Então 11 feixes se prostraram diante do meu feixe. Mano, olha, eu sonhei. A outra vez ele sonhou, eu acho que agora ele se arrependeu e sonhou outra coisa. O que você sonhou? A estrela, o sol e a lua se prostraram diante de mim. E eu fiquei, me achando, você, seu moleque. E mesmo sendo perseguido, ele não queria esconder aquela promessa que Deus havia dado para ele. Isso está em Gênesis 37. E no final do capítulo 37 de Gênesis, José é vendido para o Egito. E quando ele foi vendido, a esposa de Potifar começou a tentar ele. José também, ele estava numa idade de ser tentado por mulher. Eu não sei se foi difícil para ele resistir a essa tentação. Mas no coração de José, porque ele tinha um sonho. Algum dia eu vou me tornar governador. E quando eu me tornar governador, pode ser dito que eu fiz essas coisas? Não pode. Então eu vou salvar esse país e vou viver assim. Então, porque ele tinha fé no coração, ele podia vencer a tentação da esposa de Potifar. Dentro do coração dele, não é que não tinha cobiça, ambição, mas porque ele tinha o coração de Deus dentro dele. Depois que eu li a Bíblia, andando de carro, ou em qualquer lugar que eu vá, eu fico desenhando aquela palavra que eu li de manhã. Quando Jesus Cristo alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando pegou aquele pão, aquele menino levou aquele pão para André. E esse menino, ele não sabe nem calcular, só Jesus pode comer desse pão aí. Mas, vamos pensar profundamente nessa palavra. Quando Jesus Cristo, ele pegou aquele pão, as pessoas pegavam o pão, mas continuamente tinha pão. Pega mais pão, pega mais pão, pega mais pão. E as pessoas, onde que ele pegou dinheiro para comprar pão para todo mundo? Olha quanto pão. Eu também posso comer. Eu fui para o acampamento em Canaã, e lá na praia, eles colocaram umas caixas e tinham uns anúncios. E eles falavam, leva e come. Aí eu peguei uma caixa e levei para comer. Eu não sabia o que era aquilo. Eu pensei que era uma bebida, né? Aí eu falei para o meu sobrinho, o meu neto, se ele queria tomar. Ele, não quero, vou. E eu tomei, era estranho o sabor. Aí a nora viu, olha, o sogro, isso daqui é bebida alcoólica. Não, não é. Eu bebi quando era criança e é bem forte. Aí falaram, não, ultimamente não está mais forte assim, né? E quando eu vi, realmente era uma bebida alcoólica, era uma cachaça coreana.
Então foi a primeira vez depois de muito tempo que eu tomei de novo uma cachaça, né? E eu falei para os meus netos, toma vocês. Eles, eu não, né? Nossa, um pastor dá bebida alcoólica para os netos, né? Esse mundo está perdido. Então, vivendo a nossa vida, a casa tem que ser limpa, né? Você tem que ter uma vida assim, mas o mais importante é que seu coração tem que ser limpo. Você tem que ter paz e tem que ter felicidade por Deus. Então, todos os problemas que vocês têm, se seguir Nabal, a carne, no final vem maldição e morte. Mas, diante desse problema, assim como Abigail foi se encontrar com Davi, no capítulo 25, eu li várias vezes essa palavra, e lendo essa palavra, Abigail sabia, não sei, né? Não tinha nem TV, não tinha nem jornal, mas a Abigail sabia exatamente quem era Davi. Ai, como Davi era, que Deus ia estabelecer Davi como rei. Abigail sabia exatamente. Então, essa sabedoria, esse coração, se ela tivesse esse coração dela, quando ela escutou que Davi estava vindo para destruir, matar, ela teria medo, ia tremer, ia se preparar para fugir, e assim todo mundo ia acabar morrendo. Mas essa mulher sabia exatamente, prepara o pão, prepara a ovelha, prepara o vinho, bota tudo em cima do animal. Você vai primeiro que eu vou te seguir. E ela pegou o camelo e foi. E ela se encontrou com o Davi pelo caminho. Então essa mulher tinha que sabedoria. Se eu me encontrar com Davi, então Abigail estava entre Nabal e Davi, mas recebendo salvação, ela tinha a fé exata de que Davi a salvaria. Claro, ele estava vindo com espada, estava vindo com lança para nos matar, mas ela tinha uma fé exata. Quando a gente pensa nessa parte, é muito gratificante. Depois que as pessoas recebem salvação, são assim. O amor de Deus é muito precioso. O Jesus Cristo que morreu na cruz por mim, o Jesus Cristo que sofreu por mim. Esse amor é muito precioso. E eu tenho um coração de que mesmo que eu dê todas as minhas coisas para Jesus Cristo, nada é desperdício. E lendo a Bíblia, eu penso no coração de Deus, venho no culto, escuto a palavra, e assim meu coração vai ficando mais amplo por causa da sabedoria de Deus, de Jesus Cristo. Então a maldição, sofrimento, angústia, mesmo que venha tudo isso, se eu for para diante de Jesus Cristo, então essa maldição pode ser bloqueada. Se eu depender de Jesus Cristo, essa dificuldade pode ser bloqueada. Se eu olhar para Jesus Cristo pode me salvar. Então, se vocês lerem a Bíblia e tiverem essa vida espiritual, então, assim que seu coração vai ser transformado. E quando seu coração é conectado com o de Jesus Cristo, sabe o que acontece? Seus filhos não são vocês que criam, sua velhice não é você que prepara, sua vida não é você que vive, mas todas as coisas é Deus quem faz. A gente pode ver de uma forma incrível a tudo isso. Então, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, essa vida, esse amor de Deus. Assim como Abigail se tornou esposa de Davi, o Davi que estava tão longe e que ela não conseguia se encontrar, mas por essa oportunidade ela se encontrou com Davi, e acabaram ficando assim como um casal. Assim também vocês,
como esposas de Jesus Cristo, Deus está nos conduzindo para sermos como esposa de Jesus. Vem destruição, preocupação, maldição, medo, angústia. A gente vê tudo isso vindo. Eu me preocupar, ficar angustiado, eu pensar nisso, ou se não, Abigail, assim como Abigail, eu vou para diante de Davi, ele realmente é um salvador, ele vai se tornar no rei de Israel, Deus está com ele. Porque Abigail tinha esse coração. Tá, pode me matar, vocês querem me matar, então me mata. Pode pensar assim, né? As pessoas, mas a Abigail saiu com coragem diante de Davi. Pessoal, depois que nós recebemos a salvação dentro do coração dos irmãos, eu vi muitas vezes os irmãos recebendo o caloroso coração de Jesus Cristo. Pelos 55 anos vivendo dentro de Jesus Cristo, eu me encontrei com inúmeras pessoas que receberam salvação e tinham o coração de amar o Senhor. Mas, às vezes, quando um irmão, outro, vem para testemunhar, é tão emocionante. Os irmãos que acreditam na nossa igreja, em Jesus Cristo, né? Mais do que a sua família, mais do que o seu ser, mais do que a sua esposa, mais do que o seu futuro, eles estabelecem a Deus e a Jesus Cristo, né? Quando a gente vê esses irmãos, é tão emocionante e gratificante. Agora também, dentro da nossa igreja, eu não sei a vida de cada um dos irmãos. Eu não escutei a vida de todos os irmãos, mas às vezes quando eu me encontro com cada um e os vejo, realmente não existe amor por outra coisa, somente por Jesus Cristo. Às vezes até eu, pastor, eu muitas vezes tenho vergonha de ficar diante de Jesus Cristo, não somente isso, mas dentro da igreja. Pouco a pouco criam uma situação carnal. Eu fiz uma pesquisa no seminário. Teve um grupo que nem amou ao Senhor. Teve um grupo que não tinha nenhum interesse teve um grupo que amou muito ao Senhor. Que grupo foi esse? Um irmão que tinha fé e conduziu todo esse grupo para a fé. Então, esses seminaristas realmente fluíram dessa forma. Mas, pelo contrário, um irmão vem para o seminário e não consegue parar de fumar e continua fumando. Quando eu vejo isso fluindo pela carne, então todo esse grupo é influenciado por isso e acaba fluindo pela carne. É a mesma coisa dentro da igreja. Então, se encontrando com os irmãos e conversando com ele, o Senhor amou ele dessa forma. Embora eu seja pastor dentro da nossa igreja, tem irmãos e irmãos que têm o coração de amar muito mais a Jesus do que eu. E esses irmãos parece que estão me batendo, né? E eles falam, parece que eu estou apanhando na bunda, né? Eu fico com vergonha. Nossa, eu sou um pastor, mas eu não estou pensando muito na carne, né? Tem vezes que eu penso assim. Mas sabe o que é triste? Que pouco a pouco esses irmãos recebem a salvação da igreja, mas aí sendo tentados por Satanás, acabam fluindo pela carne. Então a gente facilmente pode cair dessa forma. Mas não somente ele cai na carne, mas as pessoas que estão ao seu redor acabam caindo na carne. Por quê? Ele passa esse clima de carne para as outras pessoas. Então, tem os filhos dos ministros, né? Eles ficam rebeldes. Por que os outros pais recebem bom salário e você é assim, você não ganha dinheiro? Eu falei para eles. Você está desprezando o seu pai? Você sabe quem é o general isso? Ele é bom, esse general, ou é ruim? Ele é bom. Esse general Isun Shin, ele, pelo país,
ele deu a vida dele. Mas pelo evangelho, ele deixou a família, por quê? Porque ele queria pregar o evangelho. Se seu pai fosse pastor de uma igreja do mundo, ele seria reconhecido e seria respeitado. Mas você, porque vive com seu pai, você não conhece ele direito, né? Mas você pode viver bem. Quando você pensa no seu pai, ele podia ter um bom trabalho para fazer a gente viver bem. Você pode pensar assim. Mas se não tivesse o seu pai pregando o evangelho, não teria evangelho nesse mundo. Quem receberia salvação se não pregassem o evangelho? Como a gente poderia espalhar o evangelho? Como a gente poderia fazer as pessoas receberem salvação? Por isso que seu pai é muito respeitoso. Seu pai, ele é uma grande pessoa. Você assim, a família do Sunshin devia falar a mesma coisa. Então, seu pai está pregando o evangelho, espalhando o evangelho por esse país. Olha como a gente pode ver o evangelho se multiplicando por causa do seu pai. Assim como o Martinho Lutero, ele também amou tanto ao Senhor, mas as pessoas queriam tirar isso, né? O John Wesley também, ele falou, né, sobre receber salvação, mas isso foi mudado. Também na nossa igreja também. Tem gente que está mudando porque as pessoas acabam vivendo pela carne dessa forma, quando mudam o evangelho. Mas por que seu pai está pregando o verdadeiro evangelho? Por que você está desprezando o seu pai? Porque eles não sabem disso, eles desprezam os pais. O seu pai quer te ajudar, o teu pai quer te dar uma boa roupa, quer te criar bem. Mas mais importante do que isso são as outras almas que não receberam salvação. Por que você despreza seu pai? Você tem que respeitar teu pai. Por causa do teu pai que as pessoas recebem salvação. Você não enxerga teu pai, mas por causa do teu pai, o teu pai, ele é um agricultor aqui nessa terra. Então, ele não estava entendendo, né? Mas aí ele começou a me escutar. Então, de novo, ele cai no mundo, mas de novo ele volta. Eu vejo muitos jovens, né, se arrependendo e voltando. Mas os jovens que não sabem disso, desprezam o pai, querem sair para ganhar dinheiro. Eu não vou para o seminário, eu vou sair para ganhar dinheiro desse mundo. Tá, pode ganhar dinheiro. Mas pregar o evangelho é muito mais precioso. E porque a gente pregou o evangelho, inúmeras pessoas se libertaram do inferno para irem para o céu. Quando a gente pensa nisso, é muito gratificante, não é verdade? Pela carne, eu amo o que eu quero, eu compro o que eu quero. Mesmo que eu faça isso, mesmo que a gente queira fazer isso, viver dessa forma, mas quando a gente pensa no Senhor, mesmo não sendo uma grande quantia, mas eu quero ofertar ao Senhor. As pessoas que têm esse coração, assim como Abigail, quando vem a destruição e maldição, a fé pode ser cumprida no coração dele. As pessoas que não ligam para a igreja, para o evangelho, quando vê a maldição, mesmo acreditando em Deus, nada dá certo nessa minha vida, pensam dessa forma. Então, quando a gente vê superficialmente, parece que a nossa igreja cresceu, tem bastante gente, mas sabe o que é triste? Mas mesmo assim, a gente é mais inclinado para pensar pelo lado da carne, mais do que antigamente. Isso me deixa muito triste. E eu sinto essa minha falha como pastor. A Abigail, embora vivesse com Nabal, mas o coração dela estava com Davi. Como ela conhecia Davi, né? Não tinha nem jornal, nem TV naquele tempo. Mas ela conhecia exatamente a Davi. Quando eu passar por essa dificuldade, quando vier essa maldição, se eu for para diante de Davi, por meio do Davi, ele vai poder bloquear essa maldição, essa destruição, ele vai poder resolver esse problema. E assim a gente vai poder viver bem. Essa mulher tinha essa fé. Estimados irmãos,
A gente viver pela carne parece uma coisa boa. Mas as pessoas que vivem pela carne, elas não têm força nenhuma. Mas pensando em Jesus Cristo, meditando sobre Jesus Cristo, qualquer problema, qualquer dificuldade que seja, Deus vai nos conduzir pela bênção. Eu falo com coragem isso. Em 1989, o nosso país era muito pobre e não tinha passaporte. Pela primeira vez, naquele tempo, para as pessoas que tinham mais de 45 anos nas Olimpíadas, depois das Olimpíadas, né, eles fizeram um passaporte. E no mês de março de 1989, eu consegui o visto dos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, Los Angeles, Estados Unidos, fazer uma conferência. E depois eu fui para Berlim, Alemanha, fazer conferência, né? E a gente, assim, começou a enviar missionários para todo mundo. Algumas pessoas perguntam para os nossos missionários: você também é missionário? Ah, tem missão na sua igreja? Tem, a missão Boa Notícia. Tem missão e mandaram vocês dessa forma? Que missão é essa? Antigamente falavam assim para a gente. Mas a missão que mais se movimenta, que mais trabalha no mundo todo é a nossa missão. A gente tinha 30 missionários no começo e a gente enviou todos eles e a gente não tinha nem dinheiro, mas a gente mandou todos eles. E as pessoas dizem que eu faço lavagem de dinheiro, que eu gasto dinheiro. A minha vida, a minha família toda está em dificuldade. Como é que eu vou fazer lavagem de dinheiro, né? E a gente mandou missionários para o mundo todo e esses missionários foram e eles realmente viveram pelo Evangelho. Eles estão mudando e transformando o mundo todo. É muito emocionante. E eu também sou mais velho, então eu brigo com todo mundo. A pessoa velha, a única força que ela tem é a boca. Ela não tem mais força na coluna, nas costas, na perna, mas eu tenho força em tudo ainda, né? E eu uso a minha... Então, porque meu corpo não obedece, sai todo mundo da frente, eu tenho que usar a minha boca, né? E aí, assim também, vocês têm que pensar como, meu pai não pode me ajudar, por isso ele está me ajudando com a boca. Porque senão você vai pensar como, esse velho só me enche o saco. Não pode pensar assim. Então, a Abigail, por isso queria se aproximar de Davi, e se aproximando cada vez mais de Davi. Ela nunca se encontrou com Davi, mas mesmo assim ela sabia quem era. A gente pode ver na Bíblia que ela já sabia claramente quem era Davi, que ele ia se tornar rei, e ela estava ansiando por ele. E aí um dia ela se tornou um com Davi e Deus conduziu ela. Até agora, nós vivíamos junto com esse marido chamado cobiça da carne. E essa cobiça me arrastou para seguir o caminho da carne, para seguir a ambição do mundo, para somente viver pelos desejos da carne, somente por essa carne. E o resultado disso é maldição e destruição. Mas Abigail, mais do que isso, assim como ela anseiou por Davi, o que o nosso coração também, anseiando por Jesus Cristo, nosso coração vai se aproximando de Jesus. Então, se vocês estiverem dentro de Jesus, qualquer maldição que vocês se encontrarem, qualquer angústia, qualquer tribulação que vocês se encontrarem, por meio de Jesus Cristo, vocês vão poder sorrir e vão poder mudar. Então, vocês não viram, né, depois a palavra, aquela noite, Abigail chamou os servos e falou: você me falou aquilo ontem? Eu que fiquei muito angustiada. É porque o dono, não adianta falar para ele. Por isso que eu falei com a senhora, porque eu acho que se eu não falasse para ele, a gente ia tudo morrer. Você fez muito bem. Eu sei quem é o Davi. E eu sei que ele vai nos ajudar, que ele é por nós. E no dia seguinte de manhã, Abigail se encontrou com Nabal e falou com ele: você não sabe o que aconteceu ontem, né, querido? O que aconteceu? O Davi mandou os servos e você desprezou eles, né? Quem é você? Quem é ele?
para eu dar comida, eu pedir ajuda dele, ele vai se tornar rei, querido. Como você fez essa arrogância? Por que você fez isso? Ontem, os servos de Davi estavam vindo para te destruir porque você fez isso, né? O quê? Como Davi vai poder me matar? Por que não? Ele vence até a guerra de um país. Você acha que os servos de Davi falaram para Davi coisa boa de você? Lógico que não. E ele veio até aqui, quase a porta, para te matar. Mas eu falei com eles para eles não morrerem, né? Para eles não te matarem. Você não pode trocar o coração, querido. Pela primeira vez, ele tomou um choque. Ah, que choque! E ele pensou, quase morri. Então, estou crucificado com Cristo. Agora já... Então, a Bíblia está falando que agora o nosso marido mudou. Que já não é mais Nabal, mas é Jesus. Então, vamos pensar um pouco mais profundamente. Eu até agora vivi só seguindo o desejo da carne, a cobiça do mundo. Eu vivia junto, assim como Nabal, essa vida de destruição. Mas Abigail, ela juntou o coração com Jesus e viveu com Jesus. E ele expulsou a destruição e morte, por isso ela pode receber bênção. Quando a gente vê na nossa igreja, mais do que as outras igrejas, tem bem menos destruição, maldição, morte, dificuldade, pobreza. Mesmo tendo dificuldade, não está difícil. Mesmo sendo pobre, não é pobre. Então, a gente pode ver muitas dificuldades. A gente aprendeu bastante amor de Jesus. Não estabeleça o seu coração, né? Mas que vocês tenham um coração humilde, que tenham Jesus Cristo no coração. E o problema da família, da velhice, do futuro. E a missão no mundo inteiro. A partir do momento que a gente mandou missionário para o mundo inteiro, a gente pode ver que o nosso país começou a melhorar economicamente. Orem pelo nosso país, orem pela nossa família, nossos filhos, porque Satanás quer destruir o evangelho dentro da Coreia. Então, estando diante do evangelho, que eu desejo com que a gente possa viver uma vida abençoada como o de Abigail. Até aqui.